Queridos, estamos de volta aqui com mais um vídeo para fortalecer e enriquecer o nosso canal. E com um tema bem interessante, Evangelho de Paulo versus Evangelho de Jesus Cristo. A diferença? O que a Bíblia realmente diz? Será que a opinião dos críticos da igreja está correta quando afirmam que o que Paulo prega é diferente do que o que Jesus Cristo prega? Vamos ver isso à luz da Bíblia? Mas antes, eu peço a você, se gostar desse vídeo, nos ajude a divulgar esse projeto que visa levar o conhecimento, facilitar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. Fazendo o quê? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o nosso sininho, porque toda vez que tiver um vídeo nessa página, você vai ser notificado, tá bom? Vamos lá! Evangelho de Paulo versus Evangelho de Jesus Cristo. A diferença? O que a Bíblia realmente diz? Vamos seguir? Para entender isso, eu tenho que entender que Jesus escolheu 12 homens para ser apóstolos. Dentre esses 12 apóstolos, que foram aqueles que receberam diretamente a mensagem de Jesus e receberam aquilo que nós chamamos de autoridade apostólica, um desses homens, no momento da vida de Cristo, traz Jesus. Ele traz Jesus, você conhece a história, com um beijo, e acaba morrendo, porque a Bíblia narra que ele morre após a traição de Jesus, e alguns acreditam que foi cometendo suicídio, né? Mas independente, o fato é que o Judas, que traiu Jesus, ele sai do colegiado apostólico porque morreu, e após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, os apóstolos se reúnem para poder encontrar alguém entre eles que pudesse ocupar a cadeira que estava vazia e que anteriormente tinha pertencido a Judas. E eles criam então um critério. O apóstolo Pedro, juntamente com os seus apóstolos, com os seus irmãos, criam um critério para que alguém pudesse ser aceito como apóstolo. E aí o critério está descrito em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Aqui então foi o critério apostólico. Polêmicas à parte, perceba que o apóstolo Paulo não se encaixa nessa condição, né? E os apóstolos se reúnem e encontram ali um homem chamado Matias, que é escolhido para assumir o lugar que anteriormente havia sido de Judas, e que respondeu a esse critério, que é estar com Jesus desde o seu batismo de João o Batista até o dia da sua ascensão aos céus, para que pudesse ser testemunha ocular da sua ressurreição. Perceba que o apóstolo Paulo também não se encaixa neste critério. Mas vamos começar a entender como é que Paulo entra na condição de exceção desse acontecimento, dessa escolha. Veja lá, Atos 9 narra a conversão de Paulo. Só que Paulo tem o seu nome, ele é um judeu, ele faz parte da escola de Gamaliel, neto de Hilel. Ele é um fariseu que procura sempre a essência da lei. E ele, como judeu, tem o seu nome, Saulo de Tarso, em homenagem ao rei Saul, porque ele é da tribo de Benjamim. E Saul foi a personagem mais importante da história dos benjamitas. Por isso Paulo recebe o seu nome Saulo em homenagem ao rei Saul. E em determinado momento de sua história, Paulo ele percebe que os seguidores do caminho estavam indo de encontro às leis e às suas próprias crenças. Por isso ele se torna um perseguidor assíduo dos seguidores do caminho, que futuramente são chamados de cristãos.
E ele começa agora a perseguir os seguidores do Mashiach, os seguidores de Jesus. Ele começa agora a perseguir, né? E no meio do caminho, em uma dessas jornadas de perseguição, de prisão e morte, Saulo, ele tem uma visão. E ele então vê e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Imediatamente ele diz: quem és tu, Senhor? E cai por terra. Alguém vai dizer que ele caiu do cavalo. O texto não diz que ele caiu. Agora, se ele caiu do cavalo ou não, é uma questão de interpretação. E ele cai por terra e o texto diz que ele fica cego. Neste ficar cego, Saulo é levado para um determinado lugar. E lá do versículo 15 e 18 acontece uma experiência com um dos discípulos do Senhor. Que eu vou ler aqui. Atos 9, 15 a 18 diz: disse-lhes, porém, o Senhor, falando para o seu discípulo: vai, mandando esse discípulo ir até a casa aonde Paulo estava lá, cego, esperando ele ir. Ele diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma das escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui, Ananias, quando recebe a ordem inicialmente de ir até Saulo, Ananias resiste, ele fica com medo, ele diz: Senhor, Saulo é um assassino de cristãos, Saulo matou muitos irmãos. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, siga a minha ordem, vá lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo, ele é escolhido pelo próprio Jesus e é chamado para levar o seu nome diante dos gentios. E se torna assim o último apóstolo chamado diretamente por Jesus para fazer parte do colegiado apostólico. Por isso que Paulo, sabendo disso, ele começa o livro de Romanos justamente testificando do seu chamado. Ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Saulo de Tarso tem uma grande visão e recebe o chamado do próprio Senhor Jesus para ser apóstolo. Ora, tudo isso é lindo, mas não teria validade se os apóstolos de Jesus legítimos não reconhecessem a autoridade do apóstolo Paulo. Mas pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele é reconhecido pelos apóstolos de autoridade diretamente dada por Jesus. Então todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Pedro, reconhece a autoridade do apóstolo Paulo. E aí você vai perguntar: pastor, prova isso. Está aí, 2 Pedro 3, 15 e 16. O apóstolo Pedro, falando acerca do irmão Paulo, falando acerca do apóstolo Paulo e das suas cartas, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Em um outro vídeo eu vou falar sobre esse texto, que é bem interessante, mas
Hoje eu quero apenas dizer para você o seguinte, que o apóstolo Pedro, ele testifica, sendo ele aquele apóstolo que Jesus falou para ele: Pedro, tu és Petro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, apontando para si mesmo, e colocou a ele a autoridade de estar conduzindo o colegiado apostólico. Este apóstolo Pedro, que Jesus caminhou lá todas as vezes no momento de maior intimidade, sempre Pedro estava presente. Lembrem-se, era Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais próximos ao Senhor Jesus. Este mesmo apóstolo Pedro recebe o apóstolo Paulo, reconhece a sua autoridade e recomenda as suas cartas, e ainda faz um alerta para que as pessoas que torcerem as cartas de Paulo fiquem atentas, porque isso pode gerar perdição. Mas esse é um outro assunto. O fato é que o apóstolo Paulo, ele é reconhecido pelo colegiado apostólico e ele é chamado pelo próprio Jesus. Ora, pessoal, se Jesus o escolheu para ser apóstolo, que se o colegiado apostólico legítimo da igreja primitiva reconheceu o seu apostolado, quem somos nós para dizer que Paulo criou um outro evangelho? Pelo contrário, no livro de Gálatas, Paulo chega a dizer: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, traga qualquer outra coisa, traga qualquer outra boa notícia, traga qualquer outro evangelho, além daquele que já está posto, seja considerado anátema, seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo, na verdade, ele não criou um outro evangelho. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele entendeu a mensagem de Jesus e ele levou essa mensagem, contextualizou essa mensagem aos gentios, porque para isso Jesus chamou. É só voltar aqui um pouquinho e veja o que Jesus fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e também dos filhos de Israel. Esse é o apóstolo Paulo, aquele que Jesus escolheu para ser o último apóstolo do colegiado apostólico. E hoje nós temos nas suas cartas os principais fundamentos da fé cristã. Por isso que nós dizemos que a igreja está fundamentada na doutrina de Jesus, principalmente de Jesus e dos apóstolos, e particularmente no fundamento trazido aos gentios pelo apóstolo Paulo. Espero ter sido claro, que o Senhor abençoe a todos e espero ter contribuído para o conhecimento. Então não caia nessa falácia que Paulo criou um evangelho. Pelo contrário, Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, anunciou, contextualizou a mensagem original do evangelho que recebeu do próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.